Eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu esse projeto, enfim, aí já tem coisa ali que já envolve a sua relação com o Gong, com o David Allen e tudo mais. Então, isso aí foi o seguinte, bom, mesmo antes do Violeta, eu sempre fui um fã do Gong, que é Gong, Soft Machine, essas bandas que vieram do psicodelia inglesa e foram... O Gong é uma banda mais para psicodélica do que progressiva, mas ela ficou bem conhecida assim nos anos 70, assim, de 72 até 75 foi o auge da banda, a clássica, que é uma banda progressiva, mas bem psicodélica, assim, bem experimental, né? E eu sempre fiquei fascinado por esse som, porque eu conheci o Soft Machine, e aí depois era um fã do Soft, quando eu fui descobrir que o Soft Machine, o fundador do Soft, não tinha gravado nenhum disco. Aí eu fui atrás e falei, pô, mas como pode isso, né? O cara que fez essa banda maravilhosa, onde tá? Aí que eu descobri o Gong e depois eu realmente, assim, me envolvi com a ideia do Gong. Isso foi, sei lá, no meio dos anos 70, tinha uns 15, 16 anos. Bom, aí foi indo, desde as primeiras bandas que eu formei com o Nelson era um fã de Frank Zappa e eu era fã de Gong. E a gente sempre tentava pôr esses dois elementos nos sons, nesse Lux, todas essas bandas. E só que é o seguinte, para tocar esses sons, você precisava ser um bom músico. Os caras tinham formação meio de jazzistas. Sim. Não era tão simples. Então, eu fui incorporando, aí eu aprendi a tocar o glissando, aquela técnica lá, vendo... Eu ouvia nos discos, não sabia o que era. Um dia eu vi uma foto numa matéria do Steve Hillage, que era o guitarrista, ele segurando uma coisa que parecia uma barra de metal. Depois eu acabei descobrindo que podia fazer com uma chave de fenda, enfim. Fui descobrindo esse som clássico do Gong, que é o glissando. E aí, quando eu descobri esse som, eu sempre comecei a incorporar tudo que eu fazia, toda a parte, todo o trabalho musical. Então, desde o comecinho do Lux, até o Zero, aí no Violeta eu usei bastante o glissando. Tomorrow Never Knows, que foi a primeira música o Violeta surgiu tocando Tomorrow Never Knows. Foi a música o que a gente vai fazer? O que a gente vai tocar? Vamos tocar uma música conhecida que a gente gosta. Que tal essa? Tomorrow Never Knows. É uma nota só. Aí eu peguei o glissando, eu podia tocar ela no glissando, que era um drone, né? Aí usei bastante o glissando com o Violeta. Aí fui me especializando nessa história do glissando, tarará. Quando a banda com o Violeta teve esse intermediário depois do Em Toda Parte, eu já estava em contato com o Gong através de eles tinham um tipo de um fã-clube, que não era bem um fã-clube, era um... Family Gong. Eles chamam de GAS, Gong Appreciation Society. Na verdade, e depois eu vim descobrir que o David Allen mesmo estava por trás, ele que criou isso aí. Porque eu já estava nesse network, e quando eu lancei o Em Toda Parte, eu copiei a ideia, eu coloquei uma caixa postal no meu disco e comecei a receber um monte de carta. Então o Gong, eu acho que fez isso quando o Gong meio se dissolveu num período. O David, ele começou a divulgar isso com esse nome de Gong Appreciation Society. Aí várias pessoas começaram a entrar em contato com ele e tal. Então eu já fazia parte dessa história. Aí um belo dia... Eu comecei a tentar fazer o trabalho solo. Eu tinha uma fita cassete que eu adorei, um trabalho dele que ele fazia com uma música meio New Age, que não era bem New Age, mas era uma música que misturava um pouco de conceitos de musicoterapia. Era um trabalho mais esotérico do que musical propriamente. E eu fiquei fascinado com isso, que era o efeito das notas musicais no físico e no psíquico das pessoas, dos seres gerais, né? E aí eu fiquei fascinado com isso. Aí eu sou muito amigo da May East, não sei se você lembra da May East, que era da década de 90, tarará. A May, a gente... Sou amigo dela desde essa época. Você tocou no disco eu dela? Toquei no Remota Batucada, ainda a gente era o Zero, tocando esse disco. Depois a gente sempre manteve contato, ela lançou disco pela Wop Bop também. E a gente estava em contato. E a May... quando eu comecei a fazer esse trabalho, que eu queria chamar de Invisible Opera, que era um nome do David Allen, por causa desse conceito todo. A May falou para mim, olha, eu tô aqui na Inglaterra e o David, ele tá lançando um trabalho, o David que era do Gong, aquela banda que você gosta, ele tá lançando um trabalho pela mesma gravadora que eu vou lançar o meu, que é a MP Records, é uma gravadora pequena. Aí ela falou para mim, você quer que eu faça um contato com ele para falar do Invisible? Eu falei, claro, tá, né? Aí, ele me escreveu uma carta
O David Allen me mandou uma carta toda bonitinha, assim, toda colorida, desenhada, bem no estilo das coisas que ele faz. Aí ele contando pra mim que ele não tinha nenhuma objeção de eu usar o nome do Invisible Opera e tal, que era uma ideia que o que eu falei pra ele, pra ela, pra May, se encaixava no espírito e tal, tá? Enfim, aí eu comecei a utilizar esse nome a partir dessa autorização do David de tocar com esse nome. E o que eu fiz aqui foi juntar algumas pessoas que eram meus amigos, o Renato Melo, que tocava comigo, o Nelson, pessoas que ligadas ao violento, ou ligadas à minha formação de música, e comecei a fazer esse projeto.